Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 22 de janeiro de 2024. Também jogos teremos na virada, do dia 22 para o dia 23. Temos jogos interessantes hoje, em caixas bem favoráveis para a gente operar e trazer para vocês informações, números e estatísticas que com certeza serão muito valiosos para as apostas, chips de vocês. Ontem nós passamos algumas chips aqui para vocês, como fazemos todos os dias no Sexta de Trade. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Mas a gente também passou alguns sinais para vocês dentro das nossas análises de jogadores que poderiam ser interessantes através de números e estatísticas, Fantasy Pros. A gente citou alguns deles para vocês ficarem de olho, por exemplo, o Nikola Jokic, que brilhou contra o Wizards, que é um dos times mais favoráveis para se trabalhar com pivôs. Então, por isso, você precisa acompanhar o nosso canal. Talvez você até tenha aí o seu tipster favorito no YouTube, mas eu tenho certeza que aqui no Sexta de Trade você vai ter muito mais conteúdo, números, estatísticas e informações privilegiadas para você ser lucrativo, operar em mercados diferenciados, validar suas apostas, porque nenhum outro canal traz tanto conteúdo quanto o nosso. No nosso grupo VIP também, muitos números e estatísticas, tips exclusivas com odds superiores, além, é claro, dos books, guias e muito material exclusivo que vocês só encontram lá. Chame no WhatsApp, o menor preço do mercado, o melhor custo-benefício. Vamos colocar dinheiro no bolso? Então garanta sua vaga para essa temporada de 2024, que está se encaminhando aí para sua segunda metade, e nós vamos até os playoffs diariamente aqui no YouTube e lá no VIP com as melhores opções para você trabalhar. Baseando-se em números e estatísticas, sempre seremos lucrativos no médio e longo prazo. Bora começar com Pistons e Bucks, mas não sem antes pedir o like, clica no botão de joinha, meta de 350 likes, não estamos conseguindo bater a nossa meta de likes, então pra gente trazer vídeos para vocês aqui todos os dias, a gente só pede o botão de curtida, que é de graça e vai ajudar muito a gente. Pistons e Bucks, a gente já fez algumas análises a respeito desses jogos e, bom, todas bateram. E a gente vai manter. A gente vai trabalhar aqui com um jogador específico, pontuação do Damian Lillard baixa, e a gente vai operar aqui em uma dupla no jogo 76ers e San Antonio Spurs. Então nosso palpite vai ser o seguinte: a gente vai colocar aqui a linha de pontuação baixa do Damian Lillard, a gente quer que ele faça 21 pontos ou mais nessa tip aqui que a gente encontrou na Bet365. No momento da gravação do vídeo, acima de 20,5 pontos para o Damian Lillard, camisa 0, armador do Milwaukee Bucks, e a gente vai duplar aqui com a pontuação em under do San Antonio Spurs. E a gente já vai justificar essas entradas para vocês. A nossa dupla vai ser com o abaixo de 120,5 pontos do San Antonio Spurs. Por que a gente acredita nessa dupla? Bom, Damian Lillard nos últimos 5 jogos contra o Detroit Pistons, ele fez 32,4 pontos de média, com a camisa do Milwaukee Bucks fez pelo menos 33 pontos nas 3 partidas que essas franquias se enfrentaram e fez 45 na última. A gente tinha avisado para vocês caixa favorável que o Damian Lillard tinha contra esse adversário, que além de ser uma das piores defesas da NBA, o Detroit Pistons é o segundo time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA, e são também um dos times que mais cedem assistências. Vale a pena a gente ficar de olho também, é o quarto time que mais cede assistências para armadores. Mas a gente vai priorizar trabalhar com essa linha de pontos também, porque eles são a pior defesa da NBA por 100 posses de bola, e a gente tá falando de um Pistons ao lado do Bucks, que são 2 dos 6 maiores ritmos da NBA, o quarto e o sexto. Então a gente tende a ter um jogo bem pontuado, com muitas posses de bola, porque são times que gastam pouco o relógio, então consequentemente o Lillard vai ter muitos arremessos para poder executar. Quando a gente fala de Detroit Pistons, talvez o único bom defensor que eles têm atua no garrafão. Então o Giannis talvez seja um pouquinho menos acionado hoje, o Lillard tenha mais espaço para brilhar contra esse adversário que é um dos times que mais sofrem pontos ali na isolação em toda a NBA. E se a gente for observar aqui em pontos de pick and roll ball handler, que são as jogadas ali em que o armador pontua, né, o cara que carrega a bola depois do pick and roll executa um arremesso, a gente tá falando de uma jogada em que os Pistons são o terceiro time que mais sofre pontos por jogo dessa forma, e consequentemente o Damian Lillard fazendo uma dobradinha ali com o Giannis Antetokounmpo deve brilhar mais uma vez, beleza? Agora vamos falar aqui porque que a gente acredita no under do San Antonio Spurs. A gente tá falando aqui de um San Antonio Spurs que o único cuidado que a gente precisa tomar nesse momento é que a partir de agora, foi comunicado, o Wembanyama não terá limitação na sua minutagem. Então provavelmente ele vai ter mais volume e mais tempo de quadra, vamos tomar cuidado com isso. Mas a gente ainda tá falando de uma equipe ali do Philadelphia 76ers que tá entre as melhores defesas da NBA, um San Antonio Spurs que quando a gente vai aqui para a linha de pontos feitos por partida, é um dos 10 piores da NBA, eles marcam 112,5 pontos por jogo. Quando a gente fala de bolas triplas, no quesito bolas de 3, o San Antonio Spurs também
É um time ali de meio de tabela, e quando a gente fala na eficiência ofensiva deles por 100 posses de bola, a gente tá falando de um dos piores ataques da NBA, nesse momento o terceiro pior ataque da liga. Defensivamente, a equipe dos 76ers é a quarta melhor defesa da liga por 100 posses de bola, e a gente também tá falando de um San Antonio Spurs que tem o quarto pior aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA, ou seja, eles não vão conseguir corrigir arremessos errados com ponto de segunda chance, pelo menos em teoria não. Os 76ers nos últimos 20 jogos com o Embiid, a gente fez esse recorte porque se trata do melhor defensor dessa franquia, eles permitiram uma média abaixo de 110 pontos para os seus adversários. Desses 20 jogos recortados, eles só sofreram mais de 120,5 pontos em 5, e nos outros 15 eles conseguiram deixar seus adversários abaixo dessa marca. Algumas das equipes que eles sofreram essa linha de pontos foi os Cavs ali com prorrogação, e também o Oklahoma City Thunders e Denver Nuggets, além do New York Knicks. Desses 5 times, então, que eles sofreram 121 pontos ou mais, a gente está falando de times ali que ocupam um posto dentre os 10 melhores ataques da NBA. O Denver, o Knicks e o OKC, como eu disse para vocês. Os Cavs só passou por conta do overtime, e aí o único ataque ruim que de fato o 76ers decepcionou foi o Washington Wizards. Falando agora de San Antonio Spurs, nos últimos 20 jogos jogando fora de casa, eles marcaram uma média de 109,3,5 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Eles só superaram 120,5 pontos em 3 oportunidades dos 20 jogos que fizeram fora de casa, contra o Blazers, Pistons e Wizards. Só que essas defesas são das piores defesas da NBA possível. Na verdade, são duas das duas piores, e quando a gente fala dos Blazers, a gente tá falando de uma das 10 piores defesas também. Agora vamos falar aqui de Magic e Cleveland, e a gente vai fazer uma duplinha com um jogo entre Timberwolves e Hornets também. Primeiro falando de Magic e Cleveland, o Magic joga em casa, com Cole Anthony de dúvida, Gary Harris de dúvida, e do outro lado a gente tem o Cavs jogando com aquilo que eles vêm jogando ultimamente, com ausências, importantes, mas eles vêm se virando e muito bem. O nosso palpite vai ser no under, a gente vai confiar aqui na boa defesa dos Cavs, por mais que eles joguem fora de casa. O Orlando Magic não é um time que vem pontuando em tanto volume, é um time que vem se mostrando muito engessado, e parece que o basquete deles ali, que o momento foi um dos mais interessantes da NBA, tá se limitando e tá caindo o ritmo. E a gente também vai trabalhar aqui com o under do Charlotte Hornets. Então nossos dois palpites para essa partida vão ser o seguinte: abaixo de 111,5 pontos do Charlotte Hornets, vai ser o nosso primeiro palpite, odd de 1,25, a gente sempre tenta buscar odd de 1,50 aqui para vocês, mas vocês podem separar essas duplas e trabalhar elas individualmente, beleza? E aqui o jogo entre Cavs e Magic, a gente acredita em um jogo under totais, mas eu acho que vale mais a pena a gente duplar aqui esse under do Orlando, por mais que eles joguem em casa, com alguma outra oportunidade interessante que a gente encontrou. E no caso, nosso palpite vai ser abaixo de 116,5 pontos do Magic e abaixo de 111,5 pontos do Charlotte. Por que a gente acredita nessa tip? Bom, primeiro vamos justificar o under do Orlando Magic. O Cleveland nos últimos 10 jogos permitiram 104,2 pontos para os seus adversários. E eles enfrentaram os Hawks, os Bucks, o Dallas, o Milwaukee mais uma vez, que são times ali que estão entre os 10 melhores eficiências ofensivas da NBA. Diferente do Orlando Magic. O Orlando Magic é o 7º pior ataque por 100 posses de bola da liga, e o Cleveland é uma das 3 melhores defesas da NBA na temporada por 100 posses de bola. A gente também tem aqui 2 times lentos, tá? O Orlando Magic é o 19º time mais rápido da NBA e o Cleveland é um dos 10 mais lentos. Então, a gente tem 2 boas defesas, 2 ataques ali de médios para ruins e 2 times lentos. Praticamente o cenário ideal aqui para você operar com under totais. E para completar, a gente tem aqui um Orlando Magic que em pontos feitos por jogo na temporada é o 6º pior da NBA com 111,7. E quando a gente fala aqui de bolas de 3, a gente também tá falando de um Magic que é ruim. É o time com menos bolas de 3 por jogo na NBA, e quando a gente fala de eficiência, é a 2ª pior eficiência. Então assim, a gente teria que ter um Cleveland Cavaliers decepcionando muito na defesa e um Orlando Magic jogando um pouco acima da média nas suas questões ofensivas. O Magic, nos últimos 10 jogos contra o Cleveland Cavaliers, marcou 103,2 pontos de média. São franquias que se enfrentam bastante, porque ambas estão ali na Conferência Leste. Ficamos abaixo disso, né, em 5 nos últimos 6 jogos. O Orlando Magic marcou apenas 104 na última partida contra o Cleveland, e mais do que isso, a gente viu eles sendo bem limitados em bolas de 3 nos 2 confrontos que aconteceram nessa temporada. Eles tiveram uma partida aqui com 8,7 de aproveitamento nas bolas de 3, isso aqui é ridículo, e 26,9. Então Cleveland, que é um time que não sofre tantas bolas de 3 assim, pode limitar os seus adversários, os Cavs, que são o 7º time que menos sofre bolas de 3 por jogo em toda a liga. Isso deve fazer alguma diferença hoje. Outro número interessante para a posição de power forward, que é a posição ali onde a gente tem o melhor jogador do Orlando Magic atuando. Os Cavs são dos 10 times que menos sofrem pontos para jogadores dessa posição. No caso, é a posição do Paulo Banchero.
E nos últimos 15 jogos, para a posição de ala, que é a posição do Franz Wagner, o melhor ou segundo melhor jogador ali do Orlando Magic, o Cleveland foi o 7º time que menos cedeu pontos também, além de ter sido um dos times que menos sofreu bolas de 3, o quarto que menos sofreu bolas de 3 para jogadores dessa posição. Então, se a gente consegue limitar os dois principais cestinhas dos nossos adversários, a gente já tem uma esperança a mais aqui desse under bater. Falando agora aqui do outro jogo que a gente citou para vocês, né, Timberwolves e Charlotte Hornets, a gente está falando de um Timberwolves que nesse momento da competição é a melhor defesa da NBA por 100 posses de bola. A gente está falando de um Hornets que é o terceiro time com menos pontos por jogo, 108,3 pontos por partida. E de um Charlotte Hornets que marcou 104,1 pontos nos últimos 10 jogos fora de casa. Contra o Minnesota Timberwolves, eu acho que eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Essas duas franquias se enfrentaram recentemente, e o resultado ali foi de um over pro Charlotte Hornets que estavam jogando em casa, mas eu acho que dessa vez muita coisa diferente deve acontecer, porque a gente tá falando aqui de um Hornets que tem o quarto pior ataque por 100 posses de bola da NBA, o Minnesota, que tem a melhor defesa, sofre 108,5 pontos por 100 posses, e de um ritmo ali do Timberwolves que tá entre os 10 mais lentos da liga. Hoje, jogando em casa, eles devem comandar um pouco mais esse ritmo. O próprio Hornets, né, joga quase entre os 10 ritmos mais lentos da NBA, só que a gente precisa destacar o fato de que a defesa, jogando em casa do Timberwolves, é muito melhor do que jogando fora de casa. Para vocês terem uma ideia, eles sofrem 103,4 pontos por 100 posses de bola. Quando eles jogam aqui, no geral, quando a gente vai para o número em geral, eles sofrem 108,5, e quando eles jogam como visitante, a defesa deles que sofre ali 113,2 pontos por 100 posses. É uma diferença muito grande. Então hoje que eles jogam como mandante, as coisas devem ser melhores para o lado deles. Nos últimos 10 jogos em casa, eles sofreram 105 pontos de média. E se a gente for observar, eles só sofreram mais de 111 pontos em 10% dessas partidas recortadas. No caso, foi contra os Pelicans, que tem um dos melhores ataques da NBA nesse último mês. Hoje, contra os Hornets, eu acho que eles vão ter um pouco mais de facilidade. O LaMelo Ball é dúvida para hoje. Caso ele não jogue, isso vai facilitar essa nossa equipe. Como eu disse para vocês, as coisas são bem diferentes quando a gente compara os Wolves em casa e fora. Outros números interessantes para vocês observarem é o fato de que o Charlotte Hornets sofre muito para pivôs, o time que mais sofre pontos, são também ali o segundo time que mais sofre em rebotes. Quando a gente fala para ala pivôs, é um time de top 10 também, entre ceder pontos e ceder assistências nesse caso. Então, o Gobert, Karl Anthony Towns podem ferir bastante esse garrafão frágil dos Hornets. Minnesota é o terceiro time que menos sofre bolas de 3 para armadores, então quem sabe eles possam conter o LaMelo Ball caso ele esteja em quadra hoje, e eles são também ali, né, um dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 para alas armadores. Jogando em casa, o Timberwolves é o segundo time que menos sofre bolas triplas por jogo na NBA, e são também ali, né, um dos times que menos sofrem pontos no garrafão, o segundo time menos vazado nesse setor, então tenho bastante esperança aqui nesse under. Agora vamos falar de Dallas e Celtics. Aqui eu acredito em um over totais. A gente tem muito talento envolvido nas duas partidas. A gente tem dois ótimos ataques, uma defesa ruim do Dallas e uma defesa boa do Celtics. Só que tem um porém. Eles jogaram ontem. Então essa boa defesa, que seria o único fator que nos preocuparia, é uma defesa que vai estar cansada. Ontem eles sofreram mais do que se esperava, então eles tiveram que jogar em alto nível até o final da partida, não deu tempo de descansar, apesar do Al Horford e o Jrue Holiday não terem jogado ontem. Mas ainda assim, o Boston Celtics pode ter algumas dificuldades hoje de defender, mas não deve ter dificuldades de atacar. Vamos de acima de 233,5 pontos totais no jogo entre Dallas e Boston. A gente tá falando, como eu disse para vocês, de dois ataques de um ótimo nível, o terceiro melhor ataque da NBA e também o Dallas que é o oitavo, ou seja, dois ataques de top 10, uma defesa que é quase uma das 10 piores da liga, o Dallas tem apenas a 18ª defesa da liga, e a gente também tá falando ali de um Dallas Mavericks que tem um aproveitamento nos rebotes defensivos bem ruim. O terceiro pior da NBA, o Boston pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. Jogadores que eu ficaria de olho, Tatum e Porzingis. Para a posição de power forward, que é a posição do Jason Tatum, o Dallas é o terceiro time mais vazado da liga. Para a posição de center, pivô, eles são o sexto time que mais sofre pontos para pivôs. Então esses dois jogadores devem ferir bastante esse garrafão frágil do Dallas, que vem jogando com rookie, que vem jogando bem, mas ainda não parece ser o suficiente. Do outro lado a gente tem Kyrie e Luka Doncic. Alguma coisa eles vão produzir para poder contribuir com essas linhas sendo puxadas para cima. Doncic e Kyrie estão confirmados para hoje. O Dallas joga em casa, eles vão ter uma confiança a mais também para converter a sua pontuação. E quando a gente fala de bolas de 3, a gente está falando de dois times ali que correspondem bem nesse quesito. Então isso anima para a gente trabalhar com acima D. O Boston e o Dallas são os dois times com mais bolas de 3 feitas por jogo na NBA. Em número de tentativas, a gente também está falando de dois times que exploram bastante esse arremesso. E bom, eu não quero ficar contra jogadores tão talentosos no território triplo num jogo de hoje. Então, acho que o over
ficar a favor, né, desse bom arremesso deles é a melhor opção. E antes da gente finalizar aqui o jogo entre Suns e Bulls e também o jogo que acontece na virada Kings e Atlanta, a gente pede para vocês o like, a meta é de 350 likes para esse vídeo de hoje. Se inscreve no canal se não é inscrito, conheçam o nosso grupo VIP, pessoal, vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão gostar, vão adquirir muito conhecimento, independente das tips exclusivas que a gente passa lá. Vocês também vão ter acesso a um material que vai tornar vocês apostadores mais especializados. É completamente diferente de qualquer grupo VIP que vocês veem por aí. Todas as nossas análises, nossas tips indicadas são extremamente explicadas, justificadas e aprofundadas. Ontem a gente teve ali um dia muito interessante, nós mandamos 5 palpites, dentre eles era uma dupla, né, na verdade, e a gente acabou acertando 4 odds superiores às que a gente passa no YouTube, e tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui para Suns e Bulls. Aqui a gente está falando de um Suns que joga em um back-to-back. Eles tiveram uma atuação ontem, também tiveram mais trabalho do que se esperava. Venceram o Indiana Pacers sem Tyrese Haliburton, mas eles tiveram ali que ser insistentes até o final da partida. Tomaram alguns sustinhos e apesar da sequência de 5 vitórias consecutivas, eles só tiveram ali vitórias elásticas contra os Kings e contra os Lakers. Só que por que eu tô falando disso? Hoje eles jogam sem descanso. Isso vem fazendo muita diferença na NBA atual. O Chicago Bulls venceu 3 dos últimos 4 jogos e hoje eles vêm diante de um Phoenix Suns cansado, com a possibilidade de cobrir um bom handicap, já que o mercado deixou uma linha muito baixa ali para a vitória do Suns, que sim são favoritos, mas os números para times que jogam em noites consecutivas não vêm sendo tão favoráveis. Eles não estão conseguindo descansar direito e ou eles estão perdendo seus jogos ou não estão conseguindo vencer por uma diferença muito grande. Então o handicap de mais 12.5 dos Bulls é o nosso palpite e a gente vai colocar ali uma linha de pontuação mais baixinha para o Atlanta Hawks, que hoje joga sem o Trae Young, mas encara uma defesa muito ruim. E eles vão ter condição de ultrapassar os 102.5 pontos totais, fechando essa odd aqui de 1,50. Por que eu acredito nisso? Primeiro vamos falar aqui a respeito de times que estão jogando sem descanso na NBA. Se a gente for pegar um recorte aqui desse jogo entre Wizards e Denver Nuggets e colocar aqui até esse jogo entre Golden State Warriors e Milwaukee Bucks, nós temos 17 jogos de franquias que jogaram sem descanso. Aí, aqui, a gente tem o resultado dos jogos. L é igual a derrota, W é igual a vitória para o time que jogou em noites de back-to-back. Desses 17 jogos, 6 times venceram seus jogos, a maioria perdeu. Só que a gente também tem que prestar atenção na diferença do placar. A gente teve ali apenas a equipe do Minnesota Timberwolves que conseguiu cobrir um handicap ali de mais 12.5 pontos contra o Memphis Grizzlies. De resto, todos os times ali venceram por placares apertados. Os Bucks por 1 ponto de diferença, o Miami Heat por 1 ponto de diferença, o Denver Nuggets ali perdeu para o Philadelphia por 5 de diferença, Wizards aqui por 4, Wizards contra San Antonio Spurs 4 e etc. Então assim, a gente tem muitos resultados ali apertados ou negativos para os times que jogaram sem descanso. Então eu acredito que os Bulls, que tem talento, tem DeRozan, tem Vucevic à disposição, só o Zach LaVine tá de fora hoje confirmado, dentre os jogadores mais talentosos, mas eu acho que dá para cobrir esse handicap aqui por conta desse contexto de times sem descanso em geral. Não adianta eu trazer números e estatísticas do Chicago, dos Phoenix, porque qualquer time teve condição de cobrir esse handicap contra o adversário, seja ele quem fosse. Então, eu acho que um Bulls contra o Phoenix Suns tem chance também, até porque o Suns não tem um banco de reservas tão bom assim, e é um time que, apesar de ter muito talento ofensivo, eles pecam na defesa porque sustentar Bradley Beal, Booker e Durant em quadra ao mesmo tempo, você exige muito de um Nurkic e de um Grayson Allen ali para que eles façam esse trabalho duro por muito tempo, esse trabalho sujo, né? Então fica um pouco mais difícil deles sobreviverem. Agora falando aqui de um Atlanta Hawks contra o Sacramento Kings. O Sacramento Kings é uma das piores defesas da NBA. Esse jogo acontece na virada da madrugada, tá? Do dia 22 pro dia 23, então dá para duplar, dá para acompanhar os dois jogos, né? E terminar com o dinheiro no bolso ainda hoje. O Sacramento Kings joga em casa, eles não jogam um bom tempo, tá? E o Atlanta Hawks venceu o Trae Young, que é o seu melhor jogador, mas a única coisa que muda é que eles vão ser comandados ali pelo DeJounte Murray, e não é como se isso fosse algo ruim. O resto do time, praticamente todo, tá ali à disposição. O DeJounte Murray é um jogador muito talentoso, deve conseguir fazer com que sua equipe marque 103 pontos para cima contra a defesa dos Kings, que é uma defesa ruim. O Atlanta Hawks joga o 5º maior ritmo da NBA, o Sacramento é quase um dos 10 maiores. Defensivamente, o Sacramento Kings tá piorando bastante, a 17ª defesa da liga, só que se a gente for colocar aqui o que aconteceu com eles nesse mês de janeiro, a gente teve uma queda. O Sacramento Kings entrou entre as 10 piores defesas do mês,
por 100 posses de bola, e o Sacramento Kings em casa está sofrendo o 6º maior número de bolas de 3 da NBA toda. Então, assim, também a gente precisa destacar isso. Nos últimos 20 jogos do Sacramento Kings, eles sofreram uma média de mais de 119 pontos para os seus adversários e sofreram 104 pontos ou mais em 18 desses 20 jogos recortados. Beleza, eles sofreram pelo menos 130 pontos em 7 desses 20 jogos, o que é muita coisa também, e sofreram pelo menos 119 na maioria deles também. Então, eu acho que a gente está bem posicionado aqui para o Atlanta Hawks ferir pelo menos um pouquinho esse Sacramento Kings, que não sabe se defender, vem sofrendo muitas bolas de 3, e consequentemente o Atlanta Hawks, que não tem nada a perder fora de casa, hoje eles devem pontuar bem, mesmo sem o seu principal armador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Muito obrigado pela sua audiência e falou!